Que a tão maravilhosa graça de Jesus seja cada vez mais e mais realidade sobre a sua vida. Estamos juntos, poucos minutos, mas eu oro para que esses poucos minutos possam se transformar em bênçãos eternas para você. Minha Bíblia está aberta no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo de número 46. Por que eu quero ler esse texto? Quando eu ando agora por Belo Horizonte, grande parte da cidade está sendo reconstruída. Os buracos estão sendo tampados, as casas estão sendo limpas, coisas têm sido jogadas fora. É um tempo de reconstrução, mas é um tempo de lembrarmos também daquela catástrofe tão grande que assolou nossa cidade e muitas outras cidades também. Jesus Cristo se importa com tudo. Não existe nada que não seja relevante para Ele. E não existe nada novo debaixo dos céus. A história, os fatos históricos não se repetem, mas os princípios históricos se repetem. Quando Jesus fala aqui, em Lucas capítulo 6, a partir do verso 46, é como se Ele estivesse falando para todos nós, aqui de Belo Horizonte e de todas as cidades que sofreram tanto, mas tanto mesmo pelas inundações. Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Parece que Jesus tinha assistido pela televisão todas aquelas cenas que nós assistimos nos últimos dias. Casas desabando. Casas que foram construídas em um lugar que não era o melhor lugar para ser construída. Casas que foram construídas sem um alicerce. Uma série de situações. Eu não quero entrar aqui e falar sobre isso, mas Jesus está usando essa ilustração da casa que permaneceu em pé e da outra casa que não tinha um alicerce e que foi levada pela enchente. Jesus está falando a respeito das pessoas que ouvem a palavra dele e não praticam. Falando também daqueles que ouvem a palavra dele e praticam. Porque aquela pessoa que só ouve a palavra e não pratica é como aquela pessoa que edifica a sua casa, mas não faz um alicerce para ela e edifica num lugar que não devia ser edificada. E quando vem a chuva, quando vem a tempestade, em outras palavras, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, quando vem aquelas catástrofes ou até enchentes naturais, o que acontece? A casa que não tinha um alicerce é levada. Mas a outro que construiu a sua casa e construiu num lugar alto e construiu a sua casa com um alicerce sólido, investiu. E muitas vezes todo aquele investimento nem aparece, porque o alicerce é enterrado, nós não vemos ele. Mas aí a casa foi levantada. Vem a chuva, vem o vento, vem as tempestades, os rios transbordam. Mas o que acontece? A casa que foi construída num lugar bem pertinho do rio. Quando o rio transborda, acaba levando a casa. Mas o outro que construiu lá em cima, a mesma chuva, o mesmo vento, a mesma tempestade, não tocou. Por quê? Tudo na vida é uma escolha. E Jesus está falando aqui a diferença entre as pessoas que só ouvem a palavra e não praticam, e o outro que ouve a palavra e pratica a palavra.
Tem pessoas que gostam, falam para mim, pastor Márcio, eu gosto dos seus sermões, eu gosto das suas palestras, mas a questão não é você gostar, é você praticar. Nós não podemos ser apenas ouvintes, mas a Bíblia diz para sermos praticantes da palavra. Cada dia que eu venho aqui para falar com você, eu venho com um temor tão grande, debaixo de uma responsabilidade muito grande, para plantar no seu coração a bendita palavra do Senhor. Então, que você possa realmente fazer a escolha das escolhas, que você possa edificar a sua vida em cima da palavra de Deus, dos princípios, dos mandamentos. E pode vir a tempestade que for, a crise que for, situações as mais terríveis, você vai passar, você vai enfrentá-las. As tempestades passam e você vai permanecer. Considere essas palavras, viva essa verdade e desfrute do carinho, do amor e da misericórdia do Pai sobre sua vida. Amém. Meu pai foi assassinado, logo após minha mãe se foi. Tive a perda do meu irmão mais novo, asfixiado na droga, na bebida. E eu morei nas ruas durante 9 anos. Casei com 17 para tentar reconstruir minha vida. Mas até esse período eu tive 2 tentativas de suicídio. Essas ausências, tudo que me foi roubado da vida, isso marcou muito minha alma. Tinha um filho do meu primeiro relacionamento de namoro quando eu ainda tinha 15 anos de idade. Nós tínhamos relacionamentos, amizade, convivi com ele muitos anos. Mas chegou o ponto que ele quis desistir de tudo também, afastar da família. E há 3 anos ele se suicidou. Eu olhei para mim mesmo, horrível. Cabelo enorme, barbudo, queria nada com nada, nada. Mas olhei dentro do fundo dos meus olhos e eu senti Deus falando comigo. Acredite em você, você pode. Aquilo para mim não teve preço. Foi ali, foi nesse dia que eu, sozinho em casa, que eu senti assim que eu podia fazer algo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.